Amém. Glória a Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui, pastor Isaac, cooperando com a obra de Deus, com a palavra do Senhor. Uma tarde de bênção, uma tarde de vitórias, um dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Segunda-feira, véspera de feriado, pastor Isaac? Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Já está chegando também aqui ao vivo conosco pelo Facebook a nossa irmã Neuza Lima. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Também quero saudar todos os irmãos que estão também participando aí pela rádio, Seu nome não chegou até aqui, mas você está aí cooperando com a palavra de Deus também, através da rádio Eloí 87.5. Também quero saudar aqui a nossa irmã Thalia, que já mandou a sua mensagem e pede também o hino, pastor Isaac, de dentro para fora, Ela já está ali esperando o seu pedido. Que Deus abençoe minha irmã. Daqui a pouco vamos estar aí atendendo o seu pedido, amém? E você que está aí também, que quer fazer um pedido de oração, já temos aqui alguns pedidos de louvores. Nós vamos poder atender mais pedidos de louvores, pastor Isaac? Mas de oração você pode mandar. O telefone é 19983101019. Amém? Que Deus abençoe. Vamos atender agora o pedido da nossa irmã Thalia, pastor Isaac. Amém? Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Vamos ouvir Júlia Vitória, de dentro para fora. E essa canção já fica aí para todos os ouvintes que estão ouvindo por meio da rádio Eloí 87.5, atendendo aí o pedido da irmã Thalia. Irmã Thalia, Deus abençoe sua vida. Ouçamos aí esta canção. E lembrando, pastor Isaac, não esqueçam de colocar o seu nome no seu pedido, amém? Eu sinto teu vento soprar, a tua voz eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar de nossos abertos.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Está aí, amados ouvintes, esta mensagem muito especial para o teu coração, de dentro para fora. Transformação de dentro para fora. Isso é o mais importante. A mudança, a transformação, ela começa no interior, né? Amém. Estamos, durante esse ano, com o tema Ano da Renovação. E Romanos 12:2 é o texto do nosso ano, né, na AD Pedra Fundamental. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar, aleluia, esses níveis da vontade de Deus é necessário de uma transformação. Mas para ver a transformação é necessário a renovação. É uma sequência. Renovação, transformação e depois sim a experiência e o experimentar dos níveis aí da vontade de Deus para com a sua vida, para com as nossas vidas. E aqui nós temos um hino enfatizando de dentro para fora. A mudança, ela não deve começar no exterior. Deve começar dentro da pessoa, e essa transformação de dentro para fora, ela vai se manifestar no exterior, quer dizer, no físico da pessoa, nas ações, e isso que é importante e é o que o Senhor quer, fazer uma transformação, transformando você por dentro, nos transformando de dentro para fora, né, do nosso interior. Aleluia, e aí vai ser a transformação verdadeira. Jesus um dia declarou, pastora, que não se põe vinho novo em odres velhos, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, aleluia, mas se coloca vinho novo em odres novos. E aí nós vamos entender que para receber o novo de Deus dentro de nós, é necessário se tornar uma nova pessoa. É necessário uma renovação, havendo a transformação para experimentar o novo de Deus, quer dizer, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você que está ouvindo aqui a programação, você é bem-vindo. Aqueles que estão agora ao vivo também participando, são várias pessoas que chegou aqui. Tá aí a irmã Gracielma, paz do Senhor, boa tarde. Irmã Mirlande, irmã Neuza Lima, irmã Adriana, Fabiana, o irmão irmão José que está aqui participando conosco também, a irmã Bruna que chegou aí, irmã Mirlande, várias pessoas, pastoras, chegando e participando conosco aqui através do Facebook e lá também através da rádio, mandando a sua mensagem por meio do WhatsApp. Tem pessoas aí também. Quem que está no nosso, ouvindo pela rádio, informa para nós. Chega aqui, pastor Isaac, o nome, a irmã Jaqueline, né, a irmã Thalia também, que já informamos, e vários irmãos que não conseguiram mandar mensagem, mas sempre está informando que está ouvindo pela rádio. E a irmã Jaqueline também já fez aqui o seu pedido. Ela quer ouvir um hino com a cantora Shirley Carvalhais,
há uma saída, né? E também ela quer oferecer para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a irmã Jaqueline, que está aí participando conosco também. Queridos, nós vamos ouvir a pastora entregar uma mensagem de Deus e no final a gente atende esse louvor, já no encerramento da programação, a hora que formos encerrar, no final a gente ouve essa canção nesse dia, neste momento. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela vida da pastora, pela palavra que o Senhor já tem preparado para cada coração nessa tarde. Aleluia, em nome de Jesus. Tem mais pessoas aí? Glória a Deus. Eu acredito que a Reni parece que está conosco ali através do Facebook. Quero cumprimentar também nesta tarde. Amém? Vamos agradecer a Deus em oração e apresentar a pastora aqui que está chegando para entregar uma mensagem de Deus. Pai Celestial, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento, estar aqui nessa rádio, nesse lugar de compartilhar a Tua palavra, de compartilhar vida aos corações. Peço que mais uma vez o Senhor possa falar de uma maneira poderosa, porque nós estamos aqui para sermos apenas uma voz, um instrumento do Senhor, para que o Senhor venha falar aos corações aquilo que o Senhor deseja falar. Uma vez mais, usa a tua filha como canal de bênção, traz salvação, traz libertação, traz transformação sobre as vidas, aleluia, na vida de cada um, em nome de Jesus. Espírito Santo, enquanto transmitimos a palavra, fique à vontade para operar, para fazer aquilo que lhe apraz, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E graças a Deus. Amém. Glória a Jesus, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, né? Deus abençoe cada irmão e irmã que está na escuta. Boa tarde, diz ali a irmã Fabiana, os demais irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos para a palavra, né, gloriosa, a palavra de Deus, que é a palavra que nos traz vida e salvação. Hoje, a nossa jornada bíblica, Gênesis 46. Aleluia. Gênesis 46. Eu estava comentando com o pastor Isaac, né, e com os irmãos. Nessa jornada, caminhada bíblica, a cada dia o Senhor traz uma palavra de esperança ao nosso coração. Uma palavra de renovo e de consolo. Amém? Se a gente, pastor Isaac, ficar apenas olhando para este mundo, da forma que está, a nossa direita, a nossa esquerda, à frente e até mesmo para trás, nós ficamos sem ânimo, né, pastor? Sem esperança. Mas é a palavra de Deus que nos traz esperança. É a palavra de Deus que nos traz vida. Amém? E hoje, Gênesis 46, quero ler apenas alguns versículos. Diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Beceba, e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Isaque, a Israel, em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém? Até aqui, pastor Isaac. Até aqui o Senhor, né, tem já me dado uma grande revelação e eu quero entregar para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aqui, pastor Isaac, Jacó, ele toma, né, a decisão. Ele decide ir até o Egito. Jacó, Israel, ele decide, toma a decisão de ir com a sua família, né, com toda a sua casa, com tudo o que tinha, para o Egito. E a gente sabe, pastor Isaac, também que o Egito é símbolo, né, do mundo, não é isso? Exatamente. É um símbolo espiritual que não é lugar do povo de Deus.
Você vê que aqui ele toma essa decisão de ir para lá, porque lá Deus tinha preparado ali provisão e até mesmo o homem de Deus na frente daquele lugar, né, no reinado, no governo. E Jacó, pastor Isaac, o que Deus ele me chama mais a atenção, quando ele decide tomar aquela atitude de ir para aquele lugar, a primeira coisa que ele faz, ele vai, né, até Beceba, e ele oferece ali sacrifício ao Deus, a Deus de seu pai. Então, antes, pastor Isaac, que ele começa a tomar seus rumos, suas decisões, ele até vai, mas ele coloca Deus na frente. Aleluia. Ele chega ali com a sua família, com a sua parentela, a palavra diz que ele oferece ali sacrifícios ao Senhor, Deus de seu pai. Aleluia. Jacó, pastor Isaac, aqui já era um patriarca, né? Um homem de idade, experiente. Já tinha experiência com Deus. Era temente a Deus. Jacó, ele já tinha experiência com Deus de seu pai. Aleluia. Com Deus de seu avô, Abraão. Aleluia, verdade. Ele tinha experiência. Aqui nessa ocasião, Jacó ele já aprendeu o caminho em que devia andar. Ele já era um homem temente a Deus. Aleluia. E eu entendo, pastor Isaac, que quando as pessoas são tementes a Deus, elas não vão tomando suas decisões sozinhas. Eles colocam Deus na frente. Consulta ao Senhor. Consulta ao Senhor. E aqui a forma de consultar ao Senhor, Israel, né, Jacó, ele vai pro altar. Ele faz um sacrifício para Deus. Então, quando a gente também sacrifica, pastor Isaac, é sinal de temor a Deus. É uma forma de expressar, de dizer, Senhor, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, eu não sou só. Eu creio no Senhor. Eu creio no Deus que meu pai me ensinou. Eu creio no Deus que meu avô me ensinou. Eu creio no Deus que mudou a vida do meu pai, da minha mãe. Aleluia. Eu creio no Deus que fez um milagre na vida ali do meu avô. Aleluia. É necessário, pastor Isaac, que o crente, que o homem, que a mulher de Deus tenha experiência. Você que está aí ouvindo do outro lado. É necessário que tenhamos experiência, Aleluia. pastor Isaac, com Deus. Para que possamos ser mais temente, como Jacó, ele já tinha essa maturidade de ser temente a Deus. E nas suas decisões, nos seus rumos, sempre colocava Deus à frente. Ele aprendeu isso, pastor. E quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, olha o que acontece, pastor. Então ali, depois que Jacó ele parte com tudo que tinha, ele vai até a Beceba e oferece ali sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. E aí depois que ele oferece sacrifício, aí Deus fala com ele em visões. Aleluia. Então eu vou entender, pastor Isaac, quando eu, ser humano limitado, Aleluia. mas temente a Deus, confiante ao Senhor, acreditando que realmente existe um Deus acima de todas as coisas, que me vê, que nos ouve, que nos escuta. Aleluia. E quando a gente teme a esse Deus, e não só de palavras, pastor Isaac, porque tudo tem forma. E a forma de uma pessoa mostrar que teme ao Senhor é indo pro altar. Glória a Deus. É sacrificando. Ninguém, pastor Isaac, oferece algo para outro, tira de si para oferecer para outro, se não acreditar naquela pessoa, né? Verdade. Você só vai presentear alguém que você ama e que você acredita naquela pessoa. Você não vai dar um presente para alguém que é um fantasma, para alguém que não existe. Para quem que é esse presente? Não sei, é um presente. Não. Todo presente, toda oferta, sacrifício vai ter direção. E só sacrificamos a Deus, só tiramos Aleluia. de nós algo que tem valor para Deus quando nós realmente tememos ao Senhor, quando nós acreditamos no Senhor. Então,
temer a Deus, acreditar em Deus, ter fé, pastor Isaac, em Deus, também tem forma. Verdade. E a forma é o altar. Mas quando a gente mostra para Deus que nós acreditamos nele, que nós tememos ele, aí Deus também se manifesta, pastor Isaac. Deus é um Deus, é um ser reativo. Você não vai buscar ao Senhor em vão. Você não vai, o ser humano não vai buscar a Deus debalde. Não. Tudo que é feito para Deus tem valor diante do Senhor. Tem valor diante do céu. Às vezes pode para algumas pessoas parecer algo simples, pastor Isaac. Mas se é com sinceridade, se é com temor, se é com reverência, com amor para o Senhor, ele vai aceitar. E vai ter um peso diante dele. E Deus ele vai se manifestar. E aqui Deus ele se manifesta mediante o sacrifício de Jacó. A forma que Jacó ele se coloca diante de Deus faz Deus se manifestar. E aí Deus ele começa a falar com Jacó de noite em visão. E fala para ele: Jacó, eu sou o Deus de teu pai. Ou seja, eu sou o Deus que fez uma aliança com teus pais. Eu sou o Deus que fez um milagre. Para você estar aí, Jacó, foi porque lá atrás eu me manifestei. Porque a gente sabe, pastor Isaac, que Sara era estéril, Abraão também já era avançado em idades, e Sara era estéril, mas mesmo assim Deus fez um milagre, né, que Sara engravidou de Isaac, o pai de Jacó. E Isaac também ali, por sua vez, casou com me ajuda aqui, pastor Isaac. Isaac casou com a Rebeca. Com a Rebeca, que também era estéril. É uma família que viveu de milagres. Milagres. Né? Então, para que Jacó saísse da barriga de Rebeca, foi um milagre. E Deus está se manifestando e falando: olha, Jacó, eu sou o Deus que fez milagre na vida dos teus pais. Aleluia. Eu sou o Deus. E ele diz assim: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Outrora, pastor Isaac, Abraão desceu ao Egito. Por conta própria. Por conta própria. E ali teve contendas, teve confusões, teve pragas, né, pastor Isaac? Teve coisas terríveis. Mas teve que voltar. E teve que voltar, não pôde ficar. Mas depois aqui Isaac quis ir, Deus falou para ele não ir. Não também. ir também, né? Também. Mas quando chega em Jacó, Deus ele fala: não temas ir, porque eu já preparei. Deus preparou ali um governador, um homem de Deus que por sinal era o filho do próprio Jacó. Deus já tinha preparado o cenário, pastor Isaac. Então quando a pessoa ela vai enviado por Deus para algum lugar, é diferente. É diferente. É diferente. Quando Deus manda ir, Deus ele prepara tudo. Quando a gente quer ir por conta, a gente pode sofrer consequências que vai nos trazer prejuízo. Se for fora da vontade de Deus, pastor. Deus pode dizer não pra gente. Se alguns não consultar a Deus ou então querer ir por conta, pode colher essas consequências difíceis, ruins. Mas quando a gente vai em algum lugar, pastor Isaac, em alguma missão, enviado pelo Espírito Santo de Deus, é diferente. Aleluia. E Deus ele fala com José, com Jacó: não temas, pode ir que eu sou contigo. Aleluia. Depois dele vir no altar, depois dele mostrar para Deus que ele era temente, que ele já estava mais maduro na presença do Senhor, Deus fala: vai que eu sou contigo. Ali eu farei de você uma grande nação. E Deus fala assim: e descerei contigo, e certamente te farei tornar e subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. E ali teria algo lindo, pastor Isaac, um reencontro, né, do pai com o filho. Para Jacó, meus irmãos,
já não tinha nenhum fio de esperança de encontrar José. Porque para Jacó, José estava morto. Para José havia muito sofrimento, porque José sabia o que tinha acontecido. Muito sofrimento. Talvez, pastor Isaac, se ele não fosse um homem renovado em Deus, teria ali no coração dele muitas mágoas, muitas tristezas, amargura. Se José não fosse um homem transformado pela palavra de Deus, ele não poderia ser um governador abençoado, porque ele seria um homem amargurado. Mas no lugar da amargura, ele se tornou um homem bem-sucedido. Ele deu lugar à graça de Deus, à bênção de Deus na vida dele. O amor. O amor. Perdão, né? O perdão. Para conseguir perdoar. E quando Deus está no negócio, quando Deus está presente, meus irmãos, é diferente a causa. E essa é a palavra que o Senhor colocou, pastor Isaac, essa tarde em meu coração, em nossos corações, na verdade, né? Eu creio que vem do Espírito Santo. Você que está aí, acompanhando a palavra. 3 lições eu quero deixar para você. 3 princípios. 3 pontos importantes da palavra de Deus. Que faz, pastor Isaac, toda a diferença. Nós poderíamos vir aqui essa tarde, pastor Isaac, e de repente, por si próprios, profetizar aí bênção na tua vida, profetizar a sua vitória. Mas nós viemos aqui para entregar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Porque princípios também traz bênção, né, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Princípios traz bênção de Deus. Quem cumpre princípio da parte de Deus é abençoado. É melhor, pastor Isaac, quem falou isso foi Jesus Cristo. É melhor temer a Deus. É melhor se preocupar em ser fiel a Deus do que aos homens. Sabe o que o homem ele pode fazer com você? No máximo, tirar a sua vida. Alguém pode tocar em mim, pastor Isaac, no máximo no meu corpo. Mas na alma não. Alguém pode prender o físico, mas a alma é livre, é liberta em Cristo Jesus. E Jesus falou, é melhor temer aquele que pode, além de matar o corpo, mandar a alma para o inferno. O mesmo que pode trazer vida, e vida abundante. Amém? E ele diz, Jesus Cristo fala assim, que é melhor temer a Deus. Aleluia. E com base nessa palavra, pastor Isaac, primeiro princípio que eu trago aqui, com base nessa palavra que nós acabamos de ler, é muito importante colocar Deus em primeiro em nossa vida, em nossos caminhos. A pessoa que coloca Deus em primeiro, ela vai ser bem-sucedida, mais que feliz. Aleluia. Você não vai depender de alguém viver estendendo a mão para você e te abençoando, porque você já vai ser abençoado. Quem cumpre princípio, pastor Isaac, ele não fica atrás de pessoas para ministrar sobre a vida dela. A ministração, a bênção, é sim, é bênção. Mas quem obedece à palavra de Deus, pastor Isaac, já é abençoado. Aleluia. Quem cumpre princípio é mais que feliz. Quem coloca, pastor Isaac, Deus em primeiro, não vai precisar ficar se humilhando para o homem. De repente, Jacó, ele poderia procurar alguma autoridade para se humilhar, para pedir confirmação. Olha, eu devo ir ao Egito? Será que é seguro? Meu Deus. Mesmo que é o meu filho José que está lá como... Ele não sabia, né? Ele não sabia. Mas aí, eu posso ir para lá? Os meus filhos podem ir para lá? Não. Ao invés de procurar orientação humana, não desprezando nossos irmãos, não desprezando autoridades, mas a primeira pessoa que eu preciso me humilhar, que eu preciso buscar, se humilhar, pastor Isaac, é a Deus. Diante de Deus. E se Deus falar, ó, vai lá, consulta aquela pessoa, consulta aquele varão, consulta aquele rei,
Consulta aquele governador, consulta aquele pastor, amém. Consulta aquele médico, consulta aquele advogado. Se Deus mandar, pastor Isaac, amém. Mas a primeira pessoa que eu preciso me humilhar é debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. E Ele vai nos exaltar. Glória a Deus. Então guarda Glória a esse Deus. princípio aí para o teu coração. Eu preciso me humilhar perante a potente mão do Senhor, que vai ter exaltação. Amém? Quando Deus exalta, é diferente, viu? A exaltação do homem é uma, a de Deus é outra. A de Deus ninguém pode impedir, aleluia. É igual, pastor Isaac, o sol, o nascer do sol. Quem na terra mais poderoso há que possa impedir o nascer do sol? Verdade. Assim é a pessoa que é abençoada por Deus. Quando chega o momento de Deus levantar ela, de Deus exaltar, abrir portas, aleluias. Pode vir pessoas, situações, pode vir o inferno, pastor Isaac, e querer barrar as bênçãos de Deus na vida daquele que se humilha perante o Senhor, mas não vai conseguir. Nenhuma arma preparada contra os servos de Deus prospera. É a palavra do Senhor. Aleluia. Guarda esse princípio no teu coração. Eu preciso, pastor Isaac, me humilhar perante a mão potente do Senhor, que Ele vai me exaltar, Ele vai te exaltar. Essa é a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Segundo princípio, pastor Isaac. Segundo princípio que eu entendo aqui. Deus, Ele não despreza quem coloca Ele em primeiro. Deus tem um segredo com quem coloca Ele em primeiro. A palavra de Deus diz, né? Me ajuda aqui, pastor Isaac. Não me lembro, acho que é um salmo que fala que o segredo do Senhor está para os que, com quem os temem. A intimidade, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Isso. Deus, Ele vai revelar, pastor, para aquelas pessoas que temem, que colocam Ele em primeiro. Deus, Ele vai revelar. Aqui Deus, Ele revela para Jacó. Jacó, não temas descer o Egito, vai que eu sou contigo. E outra coisa, não só serei contigo, como lá eu vou fazer de você uma grande nação. Aleluia. Lá, Jacó, vai ser cumprido promessas na tua vida, promessas antigas, lá da vida do teu pai, do teu avô. Aleluias. Pastor Isaac, quando nós estamos caminhando numa direção que Deus nos confirma, é diferente. É diferente. Tem paz. Tem paz. Meu Deus, a ponto de uma experiência que os seus antepassados tiveram, com ele foi diferente. Ele poderia ter o trauma, né? Ter um trauma, ou então dizer assim, não pode de maneira nenhuma descer para o Egito. Porque meu avô foi para lá, não deu certo? Não deu certo. 2 vezes, né? Meu pai queria ir, Deus não deixou. Por que comigo Deus vai deixar ir? E agora eu vou para o Egito? Não vou não. Mas aqui ele não se move por experiência de outras pessoas. E aqui é importante também, pastor. Meu Deus. Permita-me destacar esse ponto aqui. Experiência com Deus, ela é pessoal. Aleluia, Deus, é verdade. Princípio é para todos e são inegociáveis. Os princípios de Deus são inegociáveis e é para todas as eras. Agora, experiência com Deus, ela é pessoal. Porque na vida de um, Deus vai falar, vai. Na vida do outro, Deus vai dizer, não vai. Então há uma grande importância de quem está servindo a esse Deus, sempre está em oração e buscando ao Senhor. Como Jacó fez. Ele inclusive viu os carros que José enviou, mas antes de já pegar, subir nos carros, colocar toda a sua mobília e ir para o Egito, ele foi se apresentar diante do altar de Deus e oferecer sacrifício e buscar o Senhor. Aí ele ouve a voz de Deus e Deus diz, não temas,
em Meu descer Deus. para o É Egito. porque ele estava temendo, então. Ele estava temendo. Então eu sou o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito. Por quê? Com Abraão, ele foi, não era para ir, não deu certo. Teve muitas frustrações e angústias. Com Isaac, Deus falou, não vai, fica nessa terra que eu vou te abençoar aqui. E Deus prosperou Isaac na terra de Abimeleque. Agora, com Jacó, nessa ocasião, como a pastora falou que Deus tinha preparado o cenário, Deus vai falar para ele, vai. Porque Deus já se proveu, né? Deus já preparou tudo. Glória. Deus preparou o cenário. Deus preparou a estrutura. Aleluias! Glória Deus a Jesus. preparou o ambiente para Jacó ir. E aqui entra esse fator que eu quero apenas frisar isso. Não se mova por experiências de outras pessoas. Se mova pela voz de Deus. Pastor, o que fazer para ouvir a voz de Deus? Busque. Quando você vai orar, vai buscar o Senhor, Deus vai se revelar. Aqui como foi que Deus revelou para Jacó, pastora? Através de visão, né? Visão. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Passou como Deus vai falar. Às vezes vai ser de maneira direta, pelo Espírito Santo falando no seu espírito, no seu interior. Muitas vezes vai ser por meio de sonhos e visões. Às vezes através de um profeta que é de Deus e que entrega a mensagem de Deus. Muitas vezes numa pregação como essa, Deus já está falando. Amém, pastor. Deus já está dando resposta e direção para pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Então, se mova pela voz do Senhor e não por experiências de outras pessoas. Experiências é bom para nos fortalecer a fé e para nos guiar até a presença de Deus, mas não para nortear a nossa vida. Experiências não é princípio. Né? Experiências, exatamente, guarde isso. Experiências não é princípio. Experiência, ela é pessoal. Experiência, ela é individual. Em um período, em um tempo. Porque em um tempo o ambiente não estava preparado. Então Deus falou não, porque Deus ele sabia que não era o momento. Não era o momento. Mas em outro período, Deus já tinha preparado todo um cenário glória, aleluia, para Jacó e para lá. Então eu gostaria de frisar isso aqui, que está aí no meu coração para enfatizar. Fique com essa reflexão também, a pastora. Deus, pastor Isaac, amém, glória a Jesus. Então quando a gente também coloca Deus em primeiro, Deus ele responde, né, pastor? Deus ele é fiel. E também nós não podemos ser movidos por experiências do próximo. Temos que ter a nossa experiência, intimidade com o Senhor. E isso só se dá também na oração, Exato. no altar. Amém? E mais para a gente encerrar aqui, pastor Isaac, eu quero frisar aqui essa parte que com certeza, pastor Isaac, para Jacó, José tinha falecido, tinha morrido. Meu Deus. Os sonhos de Jacó em relação a José já tinham se cessado. E eu quero deixar essa palavra para você que está aí ouvindo, está participando junto conosco. De repente você tem um sonho que para você já morreu. Aleluias. Tem algo que você gostaria de alcançar da parte de Deus, que até você acha que já perdeu. Aleluia. Que não tem mais jeito, mas continua na presença do Senhor, como foi com José, como foi com Jacó. Jacó continuou. Pastor Isaac, talvez através da morte do seu filho querido José, da aparente morte, né? Jacó poderia desanimar de Deus. Mas que Deus é esse que deixou que o meu filho querido amado partisse dessa forma? Mas não, ele continuou adorando, mesmo com aquela dor no peito, ele continuou servindo ao Senhor. E eu quero dizer para você, não deixe o Senhor por nada, não deixe. A gente vai ver também, pastor Isaac, logo à frente aí a história de José. Aliás, acabamos de ver, né, a história de José. José, ele passou pela prisão, foi colocado ali injustamente na prisão, ficou ali anos,
né? Também servindo ali na casa de Potifar. Pastor Isaac, mas ele nunca desacreditou de Deus. Meu Deus. Você não vê José reclamando, pastor Isaac? Perdendo a fé, a confiança. Resmungando, murmurando, essa é a palavra correta. Né? Procura, volta um pouquinho aqui atrás. A gente está vendo já aqui onde Deus colocou José como governador de todo o Egito, um cargo que nem existia. Deus fez existir por causa de José. Até porque, pastora, a murmuração ela anda junto com a incredulidade. Meu Deus. Né? Tem um texto na Bíblia que fala que por causa da incredulidade e murmuração, muitos do povo de Israel não alcançou a promessa. Porque a incredulidade e a murmuração andam junto. Quando a pessoa crê, ela fala a linguagem da fé. E a murmuração é a linguagem da incredulidade. Meu Deus. Eu vou repetir. Meu Deus, aleluias. A linguagem da fé é uma linguagem de possibilidade, uma linguagem Quem acredita. de quem acredita, é diferente. Porém, a linguagem da incredulidade é a murmuração. Pastor Isaac, realmente a linguagem da fé é uma construção, né? É um tijolinho. Constrói um após o outro. A pessoa, apesar de tudo, ela, por exemplo, olha tudo que José viveu. Sim. Se ele não confiasse em Deus, porque quem se move pela fé em Deus, ele vive de uma maneira, apesar das circunstâncias. Então as circunstâncias, o lugar, o tempo não altera quem confia e quem crê em Deus. Eu vou repetir. Circunstâncias, lugar e o tempo Aleluia. não altera quem crê em Deus. José, olha as circunstâncias que ele viveu. José, olha o tempo que passou, 13 anos se passa e ele continua confiando em Deus. Ele muda de lugar. Ele estava em Canaã, vai para o Egito, ele continua confiando. Então ele não está murmurando, por quê? Porque ele confia. E outra coisa, pastor Isaac, ele se utiliza do que tem. Porque também quem para de confiar, para de usar as armas que tem. Exatamente. Por exemplo, ele era um homem dotado, abençoado, sábio, estudado. Então ele não perdeu a fé, pelo contrário, não, vou usar o que eu tenho. Olha, eu consigo trabalhar, eu consigo governar bem aqui a tua casa, Potifar. E não guardou os seus dons, mesmo na prova, pastor Isaac. Ele usou o que tinha. Exatamente. E foi trabalhando, chegou na prisão, a mesma coisa. Em vez de entrar numa crise de depressão, de autoajuda, de dó de si mesmo. Não, eu tenho um dom, eu tenho um talento. Aonde eu aqui estou, na prisão, eu eu tenho fé. Então eu vou usar o que eu tenho de bom. Ele tirou o que tinha de bom para ir construindo uma nova história. Exato. A Bíblia diz que o homem bom tira do seu tesouro, do seu coração, coisas boas. Então uma pessoa ela vai se mover pelo que ela tem. De bom, né? De bom. E se ela tem Aí a é a fé, linguagem da fé, né? É a linguagem da fé. Então a linguagem da fé é uma. A linguagem da incredulidade é outra. E a linguagem da incredulidade é a murmuração. Meu Deus. Grave isso aí, e se você está murmurando, representa falta de fé ou incredulidade. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, né? Mas o que nós estamos aprendendo, o princípio, né, pastor? Isso. O princípio de o que é a verdadeira fé. A verdadeira fé não é só quando está tudo dando certo. Porque tem pessoas que é fácil, né? Tá tudo favorável. Você está no tempo de colheita, tá tudo colhendo, só coisa boa. Tem coisa boa chegando, é só coisa boa chegando. Agora é só vitória. Eita, que fé! Só que quando a fé, quando você precisa crer naquela dimensão do suportar ou de apesar de tudo eu creio. E tirar coisas boas. E tirar coisas boas. Porque apesar de tudo eu não vou murmurar.
Apesar de tudo, eu não vou blasfemar de Não Deus. vou me jogar, né? Apesar de tudo, eu não vou desanimar ou viver numa crise contínua. Então, só que a fé ela precisa ser alimentada, Sim. né? Sim. Nós temos crido nessa verdade que a fé ela precisa ser alimentada. Tem pessoas que se alimentam de coisas que vai alimentar sua incredulidade. Então você não pode alimentar sua incredulidade ou a incredulidade. Você precisa alimentar, nós precisamos alimentar Aleluia. a nossa fé. Glória a Deus. É por isso que todo dia, e aqui só dando ênfase, um adendo aqui a esse fator da leitura bíblica diária, a Bíblia diz o que, pastora? Que a fé vem pelo Ouvir e o ouvir. a palavra de Deus. Então o que alimenta a nossa fé para ela crescer é a palavra De Deus. é a palavra de Deus. Diariamente nós temos esse propósito da jornada bíblica. Vamos todo dia estar com a palavra de Deus. Palavra nos olhos, palavra nos ouvidos, palavra na mente, palavra na boca, palavra no coração e palavra nas ações. Alimentando a nossa fé e não alimentando a incredulidade. Quando todo dia a gente não examina, não se volta para a palavra de Deus, a pessoa vai se alimentar de coisas que vai levar ele a ficar incrédulo. Por exemplo, se a pessoa só se alimenta de tragédia, guerra, peste, doença, coisa ruim que está acontecendo, só aquele bombardeio de coisas negativas, não ignorando elas, Sim, pastor. né? Não ignorando elas, então ela está alimentando a sua incredulidade. Ela não tem jeito, porque morreu um ali, morreu outro lá, uma destruição daqui, outra destruição de lá, né? A pessoa desanima. Desanima. Agora, se a gente alimentar a nossa fé sem ignorar os fatos, Sim. nós sempre enfatizamos isso, não se ignora problemas, não se ignora tudo que está acontecendo, mas nós não podemos nos alimentar, isso não pode ser a nossa comida, a comida da nossa alma e do nosso espírito. A comida do nosso espírito e da nossa alma deve ser a palavra De Deus. de Deus. Encerro aqui a pastora. Até mesmo, né? pastor Isaac, porque também Jesus já previa tudo isso, né, que está acontecendo no mundo aí. Pronto, tá Entrando tudo em na parênteses, palavra. Entrando aqui um parênteses para falar Exato. sobre isso, ele falou que iria acontecer tudo isso, mas que os discípulos não entrassem em aflição, né? Exatamente. Não ficassem desesperados, porque aquilo tem que acontecer. Um destaque importante, essa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia de maneira mais direta e contra as organizações aí da OTAN, toda essa questão tem a ver com Ezequiel 38 e 39. Quando a pessoa vai estudar a palavra de Deus e estudar ali em Ezequiel 38 e 39 sobre Gog e Magog, né? A Rússia está exatamente nesse cenário bíblico de Magog, né? E o seu líder Gog. Só que as coisas, o tempo passa e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus vê só o que está acontecendo, mas está tudo nas escrituras. E lá atrás o profeta Ezequiel já tinha profetizado sobre isso. Então nós estamos nesse cenário, né, de prenúncios de muitas coisas que ainda está por vir, mas para se cumprir a palavra de Deus. Exatamente. Nós precisamos, meus irmãos, não ficar desesperados, mas receber realmente a palavra de Deus. Senhor, mediante tudo que está acontecendo, o que o Senhor tem para mim? Qual é a direção do Senhor para a sua igreja? Para a igreja, mediante tudo isso aí, é orar, é pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. É isso que o Senhor tem para a igreja nesses últimos tempos. Amém? Porque a irmã escreveu, a irmã Josiane, porque o rei está voltando. É um fato, não tem como contestar isso. E não adianta nós ficar em pânico, ficar desesperado. Agora tem algo que Jesus já mostrou na palavra dele, está escrito, e em revelações também. No meu particular, comigo ele já mostrou, Jesus já falou comigo há anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás. O Senhor mostrava, pastor Isaac, o cenário do mundo. E o Senhor me deu confirmações, coisas assim que aconteceu, até de morte. O Senhor mostrou que ia tirar pessoas e tirou vidas, para confirmar a profecia dele, a visão dele na minha vida, pastor Isaac. Só que o Senhor falou assim:
tem esperança, Aleluia. tem jeito. Oh, glória. E o jeito, a esperança é Jesus. Para quem não está em Cristo, pastor, não tem mais esperança. Para quem não está em Cristo é destruição, é fim de mundo. O Senhor mostrou assim literalmente. Aleluia, O Jesus. Senhor mostrou assim, ó, pessoas que se continuar da forma que tá, não vai resistir. Não vai aguentar, não vai suportar. E teve pessoas que realmente, pastor, depois de um mês dessa visão, Deus, a pessoa se foi. Amém? Só que o Senhor também mostrava assim, a solução, a esperança. A esperança é Jesus. É Jesus, não tem outro caminho, querida, querido. Tem pessoas que estão com o coração em dinheiro, que estão com o coração em coisas materiais, mas a nossa esperança é Jesus. Estamos aqui finalizando a palavra. José, ele tinha um sonho que já estava até mesmo morto dentro dele, falecido. Mas José era um homem de Deus. Jacó era um homem de Deus. E Deus tem compromisso com os seus. Às vezes um servo de Deus já desistiu de um sonho, mas continuou sendo temente. Continuou servindo a Deus. E para quem serve a Deus e para quem é temente, continue. Porque Deus é aquele que traz esperança. E faz reviver aquilo que já está morto. Aleluia. Deus, aleluia. Amém? A igreja, ela tem um papel, que é de tirar a pedra. O que a gente está fazendo aqui hoje, uma missão que o Senhor nos dá, é tirar a pedra, tirar a palavra de dúvida, tirar o desânimo. Porque Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Tirar a venda dos olhos, né? Aleluias. Se você ficar preso ao exterior, ao mundo material, você vai desanimar. Mas se você se apegar ao Senhor, Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Para os servos do Senhor, pastor Isaac, tem alegria sim, tem felicidade sim, tem vida, tem esperança. Nós, a igreja, vamos ser arrebatados num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo, pastor, de nada. Mas o que Deus ele quer de nós, o que Ele espera de nós, é que estejamos prosseguindo na presença dEle, Aleluia. na esperança que é Jesus Cristo, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Confia, adore, aleluia. Oh, glória. Tem pessoas Aleluia. que têm colocado as suas preocupações em primeiro lugar, as suas vontades, o seu eu, as suas preocupações. Você não vai conseguir resolver situações com tanta preocupação que você está. Mas se você entregar nas mãos do Senhor, entregar suas ansiedades, preocupações, conseguir mesmo se despojar de si, de tudo aquilo que tem te angustiado, ir para o altar de Deus e colocar perante o Senhor e verdadeiramente adorar aquele que criou os céus e a terra, que criou a nós, que criou todas as coisas. Descansa nele, você vai ver que no tempo, quando você menos esperar, Ele vai trazer o sorriso no seu rosto novamente. Ele vai trazer a esperança, a alegria. Ele vai te surpreender como surpreendeu aqui Jacó. Amém. Amém? Pastor Isaac, essa é a palavra que o Senhor Ele colocou em nossos corações. Eu quero agradecer por essa oportunidade, porque não é nós que queremos estar aqui, mas é o Senhor que tem nos confiado essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus e a cada um dos irmãos, que Deus continue aí falando aos seus corações. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele distraía de mim, para da beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, Se sentindo tão sozinho. coração batendo Aleluia. angustiado em seu peito, quando você vive em maus momentos. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, está aí essa mensagem da parte do Espírito Santo para o teu coração. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E nós cremos que é o Espírito Santo que nesses dias está falando através das Escrituras, através dos seus servos. Amém? A mensagem de Deus é, aleluia, se volte para o Senhor, assim como Jacó correu para o altar, correu para a presença de Deus. Esse é o lugar para você estar, para eu e você, para nós estarmos em meio a esse tempo em que nós estamos vivendo. Ei, não perca tempo, não pense que há uma outra saída, não pense, olha esse hino, há uma saída, a saída é Jesus. Escuta, não ache, não pense que há outra saída, porque se você correr para outra fonte, para outro lugar que não é Jesus, você vai perder tempo, vai se decepcionar. Vai se decepcionar. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 2 que Israel cometeu 2 males. Primeiro, deixaram o Senhor, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não contêm água. A fonte é Jesus Cristo. Aleluia! E essa fonte de vida está aberta hoje. Hoje para com a tua vida. Quantas pessoas que vivem sem atentar para essa verdade, daqui a pouco perde a vida, meu Deus, vai-se embora e não aproveitou a oportunidade de beber dessa fonte. Sabe o que acontece, pastor? Tem pessoas e muitas pessoas que pensam que tem muito tempo. Meu Deus. Mas a gente estava lendo ontem, né? Que às vezes o homem ele é apanhado como um peixe, apanhado por uma rede. Aleluia, meu Deus. Sem saber o seu tempo. Nós achamos que temos muito tempo, mas nós não conhecemos o nosso tempo. Por isso que a cada dia precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E Ele não é um Deus injusto, pastor. A oportunidade que Ele dá para um, Ele dá para o outro. Todos na face da terra têm oportunidade. Nós só precisamos aproveitar antes que se finde o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos orar agora agradecendo a Deus por essa tarde, por essa programação, e você fale com Deus agora. Amém. É o momento de cada um, né, firmar no seu coração um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus. Aqueles que ainda não fizeram isso, assuma a sua fé. Assim como José, assim como Jacó assumiu a sua fé na presença de Deus, a sua fé em Cristo, a sua fé nesse Deus poderoso, e viveu pela fé independente do que ele estava passando. É hora de cada um também fazer isso. Meu Deus, assim como Jacó, que ele não deixou de confiar em Deus apesar da sua dor. Apesar de aparentemente, olha, alguém que ele amava, que agora estava distante dele, mas ele assumiu, manteve a sua fé. E é o tempo daqueles que confiam no Senhor, daqueles que têm fé em Jesus, assumir a sua fé independente do que aconteça. Amém? Pastora, ora ao Senhor, apresentando Amém. Os ouvintes, as pessoas aqui que mandaram o pedido de oração pela sua vida espiritual. A irmã Jaqueline, foi isso, né? Vamos orar também por cada um dos ouvintes nessa tarde. Amém. Você que está aí em oração, que necessita, saiba que o Senhor diz que é necessário que você creia, que Ele pode te abençoar, que Ele existe e pode te abençoar. Amém? Então vamos orar com fé. Pai querido e amado, muito obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor tem sido bom, tem sido generoso para conosco, Pai. Através da Tua palavra, Senhor, há mudanças. Através da Sua palavra, rios de água vivas passeiam dentro de nós, Senhor. Tem pessoas que elas acham que a solução para a vida delas está no dinheiro, está no outro, está em algum lugar, em alguma situação. Não, a solução está no Senhor.
E nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidade. Que o Senhor possa visitar esse coração contrito, aflito, que se coloque em oração diante do Senhor da tua face. Responde, Pai, essa oração, esse clamor, essa aflição. Pai, com fé. Pai, tirando ali toda a dúvida, sofrimento, Senhor, toda a frieza espiritual, mas que essa pessoa ela venha ser renovada pelo teu Espírito Santo. Que a vida começa a nascer dentro dessa pessoa, Pai. A esperança, que ela venha se levantar com o Senhor, Pai, porque só pode te adorar aquele que é vivo. Então que possamos te adorar, lá na tua presença, ouvir o que o Senhor tem para nós e ter esperança, ver, acreditar no novo amanhã que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado por essa oportunidade. Guarda aqueles que creem no Senhor, dá vitória aos que creem. Desfaz o nome do Senhor contra os que creem em Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Todas as armas preparadas contra aquele que está esperando no Senhor caiam por terra pelo sangue de Jesus. As legiões de demônios que têm lutado contra vidas, contra almas, espíritos malignos, macumbas mandadas, enviadas, caiam por terra pelo sangue de Jesus. Maldições, maldições hereditárias, maldições mandadas, enviadas, maldições adquiridas. Pai, pelo teu sangue, aquele que crê em Ti, e recebe o Senhor essa tarde como teu Salvador. Que o Senhor venha ser Senhor dessa pessoa de oração. Que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, perdoar de todo o pecado, todo o embaraço, Deus. Dá nova chance, Senhor, a partir de agora. Dá nova oportunidade. Pai, guia essa pessoa que se congrega. Continua guiando para o coração dele. Se há pessoas que estão paradas lá congregadas na presença, direciona, Pai, para um rebanho, cujo Senhor tem um pastor para cuidar. Nós queremos te agradecer por essa tarde, Pai. Continua guardando os seus para a tua glória. Amém. Amém. Quem crê, diga amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus por essa mensagem, por essa ministração para cada coração. Queridos, nós já vamos estar encerrando agora a programação e agradecendo a Deus pela tua vida que tem nos dado a alegria da sua audiência. Amém? Amanhã, permitindo o Senhor, a partir das 13 horas estaremos de volta convosco aqui, trazendo a palavra de Deus, a palavra de vida aos corações, uma porção da parte de Deus, da parte do céu, para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando. A senhora dá a sua saudação final e a gente vai estar finalizando. Amém? Amém, pastor Isaac. Deus abençoe o povo. Deus está aí. Um abraço. Deus continue contigo para a glória dele. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? Pastor Bre Magalhães, todo o povo abençoado que está aí conosco. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Tenha uma excelente tarde, uma excelente semana em Cristo Jesus. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Jesus. Em Jesus. Deus abençoe a todos.